Fala galera, eu sou o Lancan, sejam bem-vindos a mais um relato. E hoje eu trago um relato que eu escutei de um senhor de idade quando eu cheguei aqui no Goiás. E eu queria compartilhar com vocês, porque esse relato ele tirou muito tempo o meu sono por ter morado nessa localidade e hoje eu vou dividir com vocês esse relato. Ele contou, galera, que ele quando ainda era adolescente, 15 anos de idade, ele morava numa casa simples, muito simples, porque o Pacaembu, quem conhece sabe que é bem simples, e ele morava lá. E a família dele ganhou uma casa de herança, uma casa muito grande que ficava depois de um córrego que ficava no Pacaembu. E ele disse que ganhou essa casa, a família ficou muito feliz, e ele ficou feliz porque a casa era muito grande, só que eles não sabiam o que aconteceu por trás da história da casa. E a gente começa contando essa história e pedindo para vocês deixarem um like aqui, se inscreverem no canal, deixar o joinha e compartilhar para quem você conhece que gosta de histórias de terror, relatos, mistérios. Então, vem com a gente e vamos para a história, sem delongas. Então, galera, ele conta que quando começou a morar na casa, ele no início não tinha nada. Era normal, uma casa normal, só que muito grande. E com o tempo ele descobriu que começavam coisas a desaparecer. Ele botava uma coisa num lugar, desaparecia. E ele disse que, uma época, a mãe dele começou a brigar com ele, achando que ele estava abrindo a geladeira à noite. E não era ele que estava abrindo a geladeira. E ele disse que ficava triste, bravo ao mesmo tempo, porque ele não tinha feito nada, mas os pais deles achavam que ele estava abrindo a geladeira de propósito durante a madrugada. Então, certo dia ele disse que não quis dormir e ficou acordado para ver o que abria a geladeira. Eu não teria feito isso, mas ele fez. Então, ele disse que ficou acordado, ele contando para mim que ficou acordado e levantou de pontinha de pé e quando chegou lá a geladeira começou a se abrir sozinha. Ele disse que correu para a cama dele, se cobriu todinho e no outro dia contou aos pais deles. Porém, nenhum acreditou na história. Como sempre, os pais nunca acreditam no que a criança conta. Ele disse que do nada, ele disse que começou a ter sonhos muito bizarros, com pessoas gritando, pessoas, sendo tal, de arrasto para cima. E ele disse que não entendia o porquê, o que estava acontecendo naquele lugar, o porquê daquilo. E ele disse que simplesmente, ele disse que acordou um certo dia, ele disse que foi tomar uma água e de repente ele passou pela sala e pisou numa coisa que era meio oca. E ele disse que morava naquela casa, mas tinha um tapete em cima, nunca tinha visto o que era. Ele disse que quando puxou o tapete, ele disse que viu uma portinha, um sótão. Ele disse que abriu e quando olhou para dentro, viu tudo muito escuro. Não tinha como ele ver nada. Ele disse que pensou que era um sótão, como uma casa antiga. Ele achou que era um lugar, de algum sótão, alguma coisa que guardavam coisas. Passou-se, no outro dia ele falou para os pais dele, e eles disseram que iam analisar, que iam ver o que estava acontecendo, mas acabaram que disseram que era uma parte da casa que estava desativada, que era um local escuro e vazio que não dava nem acessibilidade para ninguém. Ele ficou meio encucado com aquilo, ele contou que não conseguiu dormir, que queria saber o que estava acontecendo, que queria saber o que tinha lá embaixo. Como todo adolescente, a gente sabe que tem aquela curiosidade, E ele foi lá, e ele conta para mim que quando ele chegou a abrir o sótão, ele disse que sentiu um certo cheiro de coisa estranha. Ele disse que pegou uma lanterna, colocou, e ele disse que quando botou a lanterna, ele disse que viu ossos. Mas ele não sabia se era de animais e tal. E ele disse que falou para os pais dele, e mesmo assim disseram que era porque era muito antigo, e por conta da casa ser muito antiga, podia ter. E aí ele disse que muito esperto, gostava muito de histórias, como eu também amo. Ele disse que foi e conversou com o pessoal da região, o pessoal mais antigo, Ele com 15 anos de idade, então ele foi perguntar para os senhores que eram mais antigos na cidade, até porque o Pacaembu antigamente era uma fazenda, Então ele foi perguntar aos senhores de lá, e ele disse que quando perguntou, contaram a história para ele.
Então, galera, se você não se inscreveu, novamente, eu sei que é chato, mas eu peço para você se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, que ajuda muito a gente. E não deixe de se inscrever, ativa o sininho, que ajuda muito a gente. E o YouTube, com certeza, ele vai distribuir para você os nossos vídeos. Então, quando ele soube, galera, simplesmente a casa tinha jacaré no porão. E os caras que moravam nela, eles jogavam pessoas para lá, pro jacaré. E vocês sabem o que acontece. Então, ele ficou apavorado. Ele conta que ele ficou apavorado, contou para os pais disseram que era mentira. E aquela coisa. E ele disse que passou-se os dias, ele começou a estudar normal, ir para a escola. Ele disse que quando chegou um certo dia, os pais não estavam em casa. E ele chegou da escola, ele disse que simplesmente viu uma sombra passando para a cozinha. E ele disse, deve ser minha mãe. Eles têm a mania de falar que uai, né? Ele disse, deve ser minha mãe. E ele simplesmente gritou, mãe, eu tô com fome, eu quero almoçar. E nisso ele foi pro lado da cozinha. Quando ele chegou, não havia ninguém, ele se arrepiou todinho. Ele conta que se arrepiou do pé à cabeça sem entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Ele disse que saiu da cozinha. Quando ele chegou na sala, a mãe dele chegou com o pai dele. E ele disse, mas a senhora não estava na cozinha? Ela disse, não, menino, saí já faz umas 3 horas. Passou-se, ele contou para mim que nesse dia ele ficou sem dormir por muito tempo. Ele disse que tudo bem, passou-se, foi para a escola, acabou que esquecendo. Ele disse que um dia ele acordou, sem saber o porquê, sentou na cama e viu um homem. Ele disse que um homem de terno, muito bonito, um homem todo vistoso. Ele disse que olhou para ele e encarou. E ele disse que levantou, sentou, ele disse, Lancan, eu tenho certeza que eu não estava dormindo. E ele disse que o homem de terno encarava ele e dizia que ali era o local dele. E que ele que comandava, que ele que mandava nas coisas que estavam lá. E ele conta que ele não falava. Ele não falava, ele só ouvia e ficava com medo. E ele disse que isso ficou por muito tempo. Ele disse que só se deu conta quando a mãe dele chamou ele, já era de dia. E ele voltou a si e entendeu o que tinha acontecido. Ele contou para os pais e novamente acharam que ele estava mentindo. Só que aí ele foi passar uns dias com a avó e contou para a avó. A avó, por ser mais antiga, acreditou e procurou saber sobre a história, como ele. E descobriram que lá tinha acontecido isso. Mas aí veio a questão, que ele disse, o que era aquela pessoa, o que era aquele homem? A história conta que há muito tempo existia um cara lá que era muito ruim, galera, muito, muito ruim, bem rico, e que ele pegava as pessoas que ele não gostava e dava para os jacarés. E a polícia foi chamada tal, e descobriram que ele estava fazendo esse tipo de coisa com as pessoas. E aí ele foi preso e tal, e ficou lá a casa, e a família dele herdou. E a casa se tornou uma casa assombrada, literalmente, porque a quantidade de pessoas que foram de arraste para cima foi muito grande. Então ele não sabia por que aquilo acontecia, mas ele teve a visita daquele cara, daquele carrasco, né? Que muitas pessoas contaram que ele não queria sair da casa, porque ele dizia que mesmo que ele fosse para qualquer lugar, a casa seria dele, e que ele nunca iria sair dali. Então ele conta que ele passou por muitas noites de pesadelos, ele conta que chamaram um padre para ir lá, porque ele chorava, ele pedia para os pais dele chamarem um padre, e foi chamado. E quando o padre chegou lá, o próprio padre, galera, ele disse que nunca tinha visto uma energia tão pesada quanto daquela casa. E fez as orações, ele disse que por muito tempo eles se acalmaram as coisas, mas ele disse que até o tempo que ele morava nessa casa, ele conta que tudo acontecia, que copo caía sozinho, os armários se abriam quando ninguém estava em casa, a geladeira toda noite se abria. E ele conta que naquele tempo não tinha internet, não tinha nada como você pesquisar o que estava acontecendo ou pedir ajuda para ninguém. A única coisa era pedir para o padre da região, pedir para benzer a casa e ficar nisso. E ele conta que foi crescendo com aquelas coisas lá com ele, com aquelas... Ele disse que muitas vezes escutavam, galera, gritos vindos de lá de baixo, pessoas gritando, gemendo.
e ele conta que tinha muito medo dessa casa, e ele disse que ficou por muito tempo lá porque não tinha outro lugar para ir. Mas ele disse que quando começou a trabalhar, a primeira coisa que ele fez foi sair da casa. Ele disse que alugou uma casinha para ele, os pais continuaram lá, mas ele disse que os pais nunca relataram nada para ninguém. Porém, ele não sabe se só foi com ele ou se também os pais ouviam, mas não queriam que ninguém soubesse. E quando eu cheguei aqui no Goiás, que eu conheci as pessoas mais idosas, né? E ele me contou essa história. E eu pergunto para vocês, galera, se você entrasse numa casa assim assombrada, com esses relatos, com esse porão, com essa história, o que vocês fariam? Você se mudaria dessa casa? Você abandonaria tudo? Você tentaria resolver de alguma forma? Nos dias de hoje, que hoje a gente tem muita informação, mas e naquele dia, naquele tempo, há muitos anos atrás, o que você teria feito? Então deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque a gente traz relatos aqui direto para vocês. Eu sou o Lancan, é um prazer sempre estar aqui com você e até o próximo vídeo.